Olá, sejam bem-vindos. Este é o canal Cido Assis, eu sou o professor Cido. Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui no canal, pedindo a você que ainda não está inscrito no canal que se inscreva e que também dê aí o seu joinha. Esse canal é um canal de esquerda. Se você é uma pessoa de esquerda, defende o presidente Lula, defende esse projeto social, esse projeto que vem sendo desenvolvido pelo presidente Lula, então você está no lugar certo. Se você é contra o fascismo, se você não defende o que essa extrema-direita vem aí pregando, tentando tomar conta da política brasileira, se você é contra esse projeto de destruição, então você está no lugar certo. Muito bem, gente. Hoje, quinta-feira, dia 5 de dezembro. Estou aqui gravando mais um vídeo, né? E eu quero trazer aqui uma notícia para vocês, que com certeza já deve ter, né, espalhado aí pelas redes sociais, mas diz respeito ao Dudu Bananinha. E exatamente o Dudu Bananinha, o Eduardo Bolsonaro. O Dudu Bananinha é ele que quer ocupar o lugar do pai. E ele já até confessa, isso que é interessante, ele já até confessa sobre a prisão do pai. Ele já confessa sobre a prisão do pai. Ou seja, ele irá, no caso, ele se coloca inclusive como um plano B, caso o pai ou o meu pai seja preso. Tá certo? Isso significa que está aí, né, já com essa ideia na cabeça de que realmente o pai pode ser preso. Por quê? É claro, né, porque a justiça tem trabalhado até o momento, principalmente a Polícia Federal, todo esse trabalho que tem sido feito, e olha que não terminou. Ainda está acumulando provas e mais provas contundentes para que depois não haja nenhuma contestação contra essa prisão. Alguns dizem assim que o Bozo, ele, de repente, ele pode arrumar uma fuga, né? Ele pode... alguns até dizem assim que com toda certeza essa fuga pode acontecer, né? Ou, de repente, ele ir para alguma dessas embaixadas, como uma vez já aconteceu, né? Dele, de repente, pedir uma espécie de exílio, né, numa dessas embaixadas e ir para lá e se esconder. Tá certo? Isso é o que pode acontecer. Isso porque não fica tão longe de pensar nessa possibilidade, pelo que o Bolsonaro já cansou de falar, né? Que ninguém bota a mão nele, que ele preso ele não vai, né? Então, essa fala não é uma fala à toa. Ele tem alguma coisa aí nas mangas, né? Que ele já vem aí organizando nos bastidores, tá certo? Se preparando para quando acontecer ou qualquer coisa assim dessa denúncia acontecer com a PGR e ele ser preso, então ele vai para um desses, ou às vezes pedir um exílio em algum país, ou ele pode se exilar também aqui numa dessas embaixadas, como já aconteceu. Então é isso. O Dudu Bananinha, se de repente o pai dele, com tudo que pode acontecer, já, né, temos aí a inelegibilidade dele, né, que isso já é certo, a inelegibilidade do pai, do Bozo. Então isso já é uma questão muito certa, né? Que de repente o pai não poderá, tá, se candidatar em 2026. Tem gente que diz que o Bolsonaro, mesmo sendo inelegível, aquela coisa toda, ele pode de repente lançar essa candidatura. Não sei como é que é isso é uma questão que juridicamente eu não sei falar sobre isso, né? Mas a gente sabe que está aí, tem essa lei que pesa em cima dele, né, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, dele ser inelegível. Ele é inelegível, a inelegibilidade dele. Então, ele não poderia também se candidatar.
Aí o Dudu Bananinha, então, ele já vem se lançando como um plano B. Um plano B para essa candidatura. Já pensou aí, Dudu Bananinha, lançando aí como candidato à presidência da República em 2026, disputando com o Lula, tá? E aí eu queria trazer um comentário aqui para vocês aqui, porque quando você vai ler sobre esse plano B, sobre o Dudu Bananinha lançando como candidato, o pessoal costuma colocar nos noticiários como esse daqui que eu tô vendo aqui, né? No site, eu encontrei esse daqui da revista Fórum, e aqui comenta assim os rumores do porquê que o Dudu Bananinha poderia ser esse plano B. Uma das coisas é que ele tem menos denúncias contra ele na justiça, tá certo? Isso é o que diz, né? Menos denúncia em relação aos outros filhos do Bolsonaro. Os outros filhos do Bolsonaro, então estaria assim com mais problemas na justiça do que o Dudu Bananinha. Então, esse plano B com relação ao Dudu Bananinha seria mais viável, tá certo? Seria mais viável para a sua candidatura, tá certo? E aqui é um tipo de situação que eu queria trazer aqui para vocês, porque o seguinte, na realidade o Dudu Bananinha ele não tem assim denúncias ou qualquer coisa contra ele na justiça, isso porque o Augusto Aras, que foi o procurador anterior, né, o Augusto Aras, da PGR anterior, ele não levou adiante, né, denúncias que pesavam, inclusive, contra o Dudu Bananinha. Nós não podemos nos esquecermos que teve uma CPMI, tá, que tratou sobre a questão das fake news, que eu acho que vocês se lembram disso, e lá teve toda uma denúncia, por exemplo, contra o chamado Gabinete do Ódio. E aí, veja bem, aonde é que começou essa história do Gabinete do Ódio e quem era lá o principal articulador, essa coisa toda do Gabinete do Ódio? Exatamente, o Dudu Bananinha. Era o principal articulador. Aqui no Poder 360 eu encontrei uma notícia, tá? Deixa eu até ver de quando que nós temos aqui essa notícia. Olha só, 4 de março de 2020. Em 2020. Assessor de Eduardo Bolsonaro criou página do Gabinete do Ódio. Assessor do Eduardo Bolsonaro. Ele criou essa página do Gabinete do Ódio. Tá certo? A página Bolsofeios, usada para difamar inimigos políticos da família Bolsonaro, foi criada a partir de um computador na Câmara dos Deputados. O registro foi feito com um e-mail e número de telefone de Eduardo Guimarães, secretário parlamentar do deputado Eduardo Bolsonaro. Se esse camarada tinha toda essa ligação com o Dudu Bananinha, significa o quê? Qual é a conclusão que você tira? Que quem esteve por trás de toda essa história do Gabinete do Ódio é o Dudu Bananinha. Então, essa história de dizer que ele não tem nada, né, nenhum problema com a justiça, isso é porque a gente sabe que durante o período, inclusive, que Bolsonaro esteve no poder, vocês se lembram que o quanto que havia passada de pano no Flávio Bolsonaro, em todos os filhos do Bolsonaro. Então, ninguém botava a mão e ninguém denunciava, porque o próprio chefia geral, que era o Bolsonaro, não deixava que isso acontecesse. Aí a gente sabia de trocas que acontecia, inclusive até na própria polícia, né? Troca de comando, qualquer coisa que pesava contra essa gente, então era feito todo um trabalho para que não chegasse até eles. Tanto é que o Flávio Bolsonaro até hoje, né? Até hoje que essa enrolação, nada aconteceu com ele, né? Que a gente já sabe da quantidade de problemas que o Flávio Bolsonaro tem, né? Basta a gente lembrar dos imóveis, né? Lembrar do próprio imóvel dele também, dos milhões do imóvel no nome do Flávio Bolsonaro. E assim por diante, não precisa nem da gente retomar todo esse contexto histórico do que já aconteceu.
Mas então é isso que eu tinha de passar aqui para vocês. A gente, para poder até encerrar aqui, é bom a gente perceber um pouco essa disputa de, vamos dizer assim, de quem que vai ocupar o lugar, né, do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele em si, ele não aceita ninguém ocupar o espaço dele. Ele é um convencido de que ele é que manda, né, no campo da extrema-direita e mais ninguém. Mas com esses impedimentos, então, o Dudu Bananinha entra aí no jogo, né? Que ele quer ocupar o espaço do pai, que é importante, assim, para a extrema-direita ocupar esse espaço do pai. E ele vem se colocando, inclusive, que ele é o principal representante hoje em dia da extrema-direita em nível mundial. Né? Em nível mundial, ou seja, a extrema-direita tem representantes em cada país, então o Dudu Bananinha seria esse principal representante da extrema-direita mundial. Então, ele está se colocando, dizendo, tem que ser eu. Eu é que tenho que, né, entrar nessa disputa, então, tá, como candidato à presidência da República em 2026. E aí vocês sabem, como eu estou dizendo, que ao mesmo tempo há todo né, uma briga, vamos dizer assim, uma briga dessa turma toda, porque nós temos, de um lado também, o Tarcísio, que está aí, né, que é apontado como um nome da extrema-direita, tá? O Tarcísio, ele é um desses apontado. O outro também é o Ronaldo Caiado, né? Mas o Ronaldo Caiado, parece que o próprio pessoal da extrema-direita já estão percebendo que ele não tem tanta expressão, principalmente para uma disputa à presidência da República. Então, o que temos aí é o Tarcísio. E aí, nesse jogo, então, entrando agora o Dudu Bananinha, a briga vai ficar bonita, né? Vai ficar, sabe, daquele jeito. E aí, em meio a tudo isso, você aposta no quê? No que você aposta? Você aposta na briga? Eu aposto na briga. Deixe que eles se trancafiam, que eles, sabe, de burros um no outro, aquela coisa toda, porque essa gente merece, é dessa maneira. Tá bem? Isso que eu tinha de trazer até aqui para vocês, todo esse contexto, então, do Dudu Bananinha. O Dudu Bananinha, rapaz do céu. Olha onde o Dudu Bananinha quer chegar. Quer chegar à presidência da República. E não brinquemos muito não, viu, gente? Não brinquemos muito não. Não podemos deixar que esse povo, eles tome o lugar, principalmente tome esse espaço em que a esquerda, junto com o Lula, está aí, né? Com todas as forças. E, de repente, volte novamente tudo isso. Volte esse desmando, essa destruição, esse fascismo aqui no Brasil. Aí eu vou falar para vocês. Aí o bicho vai pegar. Um abraço e até a próxima.